porque já estamos aqui com a nossa convidada aqui nos estúdios, né? A Júlia Blanc, ela que é jornalista, assessora de imprensa do IFE aqui de Ibirubá, e a gente vai conversar sobre bastante coisa aqui. Tem uma pauta bem extensa aqui para conversar, mas antes de qualquer coisa, a gente vai acolher nossa convidada aqui, dando bom dia para ela. E antes de nós entrarmos na pauta aqui, Júlia, é sempre prática nossa aqui, quando a gente recebe um entrevistado, saber quem é, né, a história, enfim, né, de onde que vem e tal, até chegar onde ela está, né? Daí, a partir daí, a gente desenrola aí os assuntos, né? Mas fala para mim, quem é a Júlia Blanc, né? Onde ela se posiciona nesse mundo louco que a gente vive aí? Bom dia. Bom dia, Cristiano. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Então, eu já sou meio conhecida aqui do pessoal, né? Por causa do trabalho no Instituto Federal, trabalhei em rádios aqui da região. E é difícil sempre responder essa pergunta de quem é você. A gente sempre fica pensando em algo mais filosófico, assim, qual que é a tua essência, o que você traz para esse mundo. Mas eu geralmente gosto de ser mais prática. Se a gente fica filosofando demais, às vezes a gente não chega num determinante importante para se fazer compreender, né? Então, hoje eu sou jornalista, essa é uma parte muito importante de quem eu sou, esse trabalho com jornalismo, com atividades de comunicação. Embora eu atue como assessora de comunicação, o jornalismo ele nunca deixou de estar presente na minha vida, especialmente na parte de pesquisa, que é onde eu trabalho mais próxima de outros jornalistas. Então, entender essas questões de comunicação, para mim, é algo muito relevante, e eu acho que é como eu consigo dar uma contribuição para a sociedade, conseguir explicar como é que está a situação do jornalismo aqui na nossa região, que foi parte da minha tese, como é que está a situação do jornalismo no mundo, como é que os jornalistas eles enxergam o seu próprio trabalho, quais são as dificuldades que esses profissionais enfrentam, como que é o dia a dia de ser um jornalista nessa profissão que hoje em dia é muito desafiadora, né, Cristiano? Se você for ver, atuar como jornalista na mídia, seja mídia digital ou mídia tradicional, TV, rádio, jornal impresso, é um desafio diário para esses profissionais, por causa que a gente tem uma situação, na atualidade, uma situação social, que é a diminuição da confiança da comunidade no profissional do jornalismo. Isso é algo que nós estamos estudando já há bastante tempo, e é uma situação que me preocupa bastante, porque eu vejo a dedicação que os profissionais do jornalismo, especialmente aqui na nossa região, têm com esse trabalho de levar uma informação de credibilidade, uma informação de confiança que vai beneficiar a sociedade, independente de questões políticas ou questões econômicas, que vai trazer algo que seja útil para a comunidade, algo que seja importante para essas pessoas. Então, às vezes, a gente tem um sentimento assim de injustiça com os jornalistas, que a comunidade talvez desconfie de alguém que não precisaria desconfiar, desconfie de alguém que só está ali, que só quer o bem daquela comunidade, quer que aquela comunidade cresça, se desenvolva, vá cada vez mais para frente. Então, agora mudando de assunto, então, essa seria a minha parte mais profissional mesmo. Falando da parte pessoal, vamos falar sobre viagens, sobre conhecer o mundo, sobre conhecer novas pessoas, novas culturas, porque o mundo é muito grande, a vida é muito pequena para a gente ficar o tempo inteiro num lugar só. Eu admiro as pessoas que disseram, eu nasci aqui, eu cresci aqui, eu só conheço aqui. Mas, ao mesmo tempo, é uma vida excelente, é uma vida muito boa. A pessoa tem o seu mundo, tem a sua realidade, tem os seus amigos, é muito legal, mas... E lá fora? O que tem lá fora? O que tem para além daquele quadradinho que a gente vive todo dia? O que tem para além? Como é que as outras pessoas vivem? Isso é uma curiosidade que eu sempre tive desde criança e que, hoje em dia, felizmente, eu posso explorar, posso aprender mais, que é conhecer outras culturas, conhecer outras pessoas, ver como que é em outro país, em
outra forma de vida, porque a gente pensa, não, eu tô aqui, é assim que se vive, é isso aí. E nem sempre é assim. Algumas coisas que pra gente é muito comum, para outras pessoas pode ser inconcebível, digamos assim. Por exemplo, uma coisa que a gente gosta muito de fazer aqui. Na hora do almoço, chega ali meio-dia, a gente vai para casa, a gente faz uma comida gostosa, a gente senta ali com a nossa família para comer, para conversar, tem ali um tempinho para descansar e depois volta para o trabalho. Já tem outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, no Canadá, que não tem esse espaço de meio-dia para almoço. As pessoas elas não se importam com esse momento, elas simplesmente comem alguma coisinha ali, continua trabalhando até de tarde, depois de noite vai embora para ficar com a sua família. Então, são coisas, diferenças culturais que é muito interessante da gente observar, é muito proveitoso. Eu acho que a gente evolui enquanto pessoa, evolui enquanto um ser aqui desse mundo, tu acaba virando um cidadão do mundo, não um cidadão de um lugar só. E eu acho isso algo muito interessante. Tá certo. Eu fiz uma pergunta para a Júlia e doutora, né? Ela deu toda uma contextualizada e tudo, né? Mas vamos aqui trazer. A Júlia nasceu em Campos Borges, né? Ela estava me falando aqui em off, e no interior de Campos Borges. E aí, como é que, Júlia, vem tudo isso que tu fala, assim, essa vontade de ver o mundo, essa vontade de enxergar para além, né, do que a realidade te oferecia naquele momento, né? Uma menina vindo do interior e tal. Em que momento que despertou em ti, assim, essa ânsia por querer mais, saber mais, entender mais? Eu sempre fui curiosa. Eu sempre quis saber o porquê das coisas. A minha mãe ficava louca, né? Era por que isso, por que aquilo, por que aquele outro, por que é dia, por que é noite, especula, por que chove. Minha mãe dizia especula. Especula, ouvi muito isso. Tu é muito especula. Especula. E eu sempre gostei, assim, de aprender coisas novas. Então, sempre gostei muito de estudar também. Isso é uma coisa que eu sempre digo que eu consegui até hoje, não foi grande coisa, mas o que eu consegui até hoje foi tudo graças ao estudo. Eu venho de uma família muito humilde, muito pobre, e que não tinha condições nenhuma, assim, para que eu pudesse crescer financeiramente e tudo mais. Então, eu fui atrás. Eu disse, olha, eu tenho esse sonho, eu quero conhecer o mundo, eu quero aprender mais sobre isso, eu vou ir atrás, eu vou estudar, eu vou conseguir alguma coisa pelo caminho do estudo, que eu acho que pra gente que nasceu com uma condição financeira um pouco menos favorecida, o estudo é a melhor opção. Sim. Hoje em dia a gente tem opções gratuitas. Hoje eu trabalho no Instituto Federal, que é ensino público gratuito e de qualidade. E fornecer isso para pessoas que não têm condições de pagar uma grande faculdade ou de se mudar para outra cidade, cidade maior para estudar. Então, ter essa oportunidade gratuita aqui no nosso município é uma conquista. Na minha época não tinha Instituto Federal aqui. Eu fiz minha graduação na Universidade de Cruz Alta com uma bolsa do ProUni, que permitiu que eu não precisasse pagar os custos da faculdade. Então, eu trabalhava para pagar o custo do deslocamento de ônibus, morava em Campos Borges, trabalhava, pagava o ônibus para ir para Cruz Alta para estudar. E assim foi que eu comecei a minha carreira. Que legal, Júlia, que legal. E aí, tu te formou e aí surge a oportunidade de tu fazer o concurso para o Instituto Federal. O Instituto Federal, na verdade, quando eu vim trabalhar aqui em Ibirubá, eu comecei a trabalhar aqui em Ibirubá em 2012, o Instituto, ele estava começando, assim, já tinha alguns cursos, tava ali, já tinha alguns servidores, mas era bem pequeno, assim, não tinha a potência... A relevância que tem hoje. Que tem hoje, né? Então, estava ali nos seus primeiros passos. Ainda não tinha virado campus, ainda era um campus avançado da unidade de Sertão. Sim. E daí, então, em 2013, que o Instituto aqui de Ibirubá virou um campus. E daí precisou de mais gente, precisou de mais servidores. Em 2014 teve o concurso. E eu fiquei sabendo por meio do pessoal de lá, que a gente sempre conversava. Como eu trabalhava em rádio, eu sempre ia lá conversar com eles, fazer reportagens e tudo mais. E uma prof me disse, olha, vai abrir concurso aqui, se tu tiver interesse. Eu pensei, por que não, né? Nunca tinha, até então, pensado em trabalhar na área de assessoria. Uhum. E daí eu pensei, bom, vamos ver como é que funciona primeiro, vou ver qual que é o trabalho que eu tenho que fazer. Analisei,
verifiquei e pensei, bom, pode ser uma oportunidade interessante. Então, comecei a estudar. Estudei normal, assim, como todo mundo estuda, livros, questões de concursos anteriores. Peguei forte, assim. Peguei de janeiro a maio, que foi o concurso, a prova aconteceu em maio. E, nesse tempo, eu me dediquei, assim, todos os minutos que eu podia, que eu tinha livre, que eu não estava trabalhando, que eu não estava na faculdade, eu estudei. E daí consegui passar, então, fiquei em primeiro lugar no concurso para jornalista, era para Ibirubá, ainda não era regionalizado, agora os concursos eles são regionalizados. E então, agosto de 2014, assumi no Instituto Federal e descobri que eu realmente gosto da área de assessoria. Vai fazer 10 anos, então, já, Júlia, de Instituto agora em agosto. Em agosto faço 10 anos de Instituto. Que legal, muito legal isso mesmo. E aí, Júlia, daí vamos falar um pouquinho do Instituto antes de nós seguir adiante depois, contando ainda a tua trajetória pós-Instituto, né? Como que tá hoje a situação ali? A gente teve uma greve aí que foi muito, digamos assim, longa, né? Eu acho que foi uma das mais longas, inclusive, da história dos institutos federais, né? Uma greve que era nacional, né? E que aqui estava conectado por conta disso, né? Não que fosse um movimento aqui, o pessoal do Ibirubá está fazendo beiço, né? Não, estava conectado com uma pauta nacional. E agora parece que terminou a greve, né? E aí o que na prática acontece, né? Tem duas coisas, né? Tem aquelas coisas que são as conquistas ou não que houveram a partir da greve por parte dos servidores, dos professores e tudo mais. Tem a questão do orçamento do Instituto Federal que estava na pauta também, né? E tem a questão do calendário, né? Ou seja, todos esses dias parados aí, né? Como é que o Instituto, daí a parte da gestão, pensa em organizar a questão do calendário, né? Tu consegue fazer um panorama, assim, desses 3 pontos pra gente? Sim, então, a greve terminou agora, final de junho. Nós já estamos com o calendário funcionando novamente, o calendário em dia. Em dia não, né? Com o calendário andando. E para essa organização do calendário acadêmico, foi feita reuniões entre os servidores, conversado com os alunos, para entender como é que a gente poderia distribuir esses dias, por causa que não pode ter um prejuízo para o aluno com esses dias Sim. parados. Ele precisa cumprir ali os 200 dias letivos, que isso está na lei, é obrigatório. Então, o pessoal do ensino, lá do campus, eles se reuniram, eles fizeram um trabalho primoroso, assim, um trabalho muita dedicação, com muito afinco, eles fizeram em tempo recorde um calendário que conseguisse atender as principais demandas do campus e minimizasse, então, esses prejuízos para os estudantes. Claro que tem um prejuízo no tempo, mas a gente não pode ter esse prejuízo na qualidade. Então, foi pensado justamente em manter a qualidade do ensino. Foi organizado. O nosso calendário, então, ele vai até o final do mês início do mês de fevereiro. Aí ele encerra, ele tem uma pausa e volta no mês de março. Então, a gente acredita que talvez no próximo calendário já seja normalizado o período de aulas, né? Dentro do tempo que normalmente ocorre o ano letivo. Vai ter igual agora as férias, por exemplo? Vai ter, só vai ser em setembro. Final de agosto, ali, início de setembro, tem as férias do meio do ano, que a gente diz, né? As férias pequenas. E daí depois, em fevereiro, as férias maiores, janeiro e fevereiro. Nós estamos na expectativa do que foi tratado. Existe um acordo de greve que foi assinado pelo governo. Está sendo colocado em prática, mas a maior parte das proposições, elas são propostas, por enquanto. Elas não são realidade ainda. Então, o que a gente conquistou nesse momento o orçamento era para ter um grande corte, que não vai mais ter a princípio. Vamos ver como é que vai ficar essa situação quando for aprovada a lei orçamentária anual. E teoricamente vai haver uma liberação de mais orçamento para equipamentos, para infraestrutura do campus. Mas é claro, isso não é uma certeza ainda. A gente só vai ter certeza quando chegar lá para a Cristiane, a nossa diretora de administração, chegar a confirmação para ela e a gente vai ter certeza.
Mas estamos no aguardo e acredito que vai ser muito proveitoso para a instituição se realmente sair essa verba que nos foi prometida. Uhum. Tá certo, acho que isso é importante, é fundamental. E agora chegou por aqui um cara que não costuma chegar antes das 9 aqui na redação, né? Se ele chegou antes das 9 é porque tem um motivo muito especial. Bom dia, Jardel Schimmer, tudo bem contigo, meu querido? Bom dia, Cristiano, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade, também aos leitores do Jornal do Jacuí. Nessa sexta-feira fria, claro, né? Hoje é um motivo especial chegar adiantado do horário, né? Tinha que vir prestigiar minha amiga, minha ex-colega de faculdade, a Júlia. Tenho admiração muito grande por ela, pelo trabalho que ela desenvolve, pela pessoa que ela é. Então, assim, é uma amizade da faculdade que se perdura até hoje. Então eu tinha que vir aqui prestigiar ela, ver a entrevista dela, dar um oi pra ela, conversar. E eu preciso te dizer que ela trouxe um agrado do fundamento aí. Eu tava rezando que tu não chegasse a tempo pra mim atacar ele, o formigueiro. Até uma das pautas, eu lembrei de vir pensando, temos que conversar sobre isso, porque ela é uma excelente, não sei, doceira, confeiteira, isso aí. Olha aí. Além de excelente jornalista. Jornalista, olha, provavelmente... Posso estar falando uma bobagem aqui, né? Mas muitos colegas meus da minha turma de jornalismo tinham essa função aí de fazer alguma guloseima, alguma coisa para ajudar no orçamento, para fazer. Eu tinha a Ariela, uma colega que era lá do Rio de Janeiro, então ela veio embora para Cruz Alta por causa do ProUni e tal, né? Aí conseguiu a bolsa em Cruz Alta e ela fazia trufa, né? Então todo dia no ônibus lá, quando a gente ia para a faculdade, estava a Ariela lá com a caixinha de trufa lá, vendendo para os colegas, porque aquilo ajudava ela a pagar o transporte, né? A fazer um lanche, alguma coisa e tal. O jornalista é sempre aquele primo pobre, né? Então ele sempre tem que dar um jeito de fazer alguma outra coisa para melhorar o seu orçamento, para conseguir dar conta, né? Já vamos entrar nisso, Júlia, já fizemos esse panorama aí do Instituto Federal, mas aí a gente tinha parado na tua graduação, aí tu passou no concurso, daí tu começou no IFE, e aí o mestrado, né? Tu já estava no mestrado quando tu entrou em 2014, não? Não, eu comecei o mestrado em 2017. Na verdade, entrei para o grupo de pesquisa lá da Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social da Unicruz em 2016. E daí comecei, então, a pesquisar a respeito de ideologias na mídia, a questão de análise crítica do discurso, do programa Como Será, que tinha na Rede Globo, que era um programa que era dito educativo, mas através dos nossos estudos a gente conseguiu confirmar que é um programa que, embora ele tenha partes educativas, é um programa voltado para divulgação, para, digamos, para o suporte da ideologia da Rede Globo, que no caso era a emissora que transmitia o programa. Então, comecei os estudos da parte do mestrado nessa área de ideologia na mídia e depois, então, segui para a atividade de trabalho dos jornalistas no doutorado. Exato. Antes de entrar no doutorado, Júlia, queria conversar contigo assim, porque a gente do jornalismo, né, tem aquela parte que tu gosta mais, a parte prática, da parte da teoria. Você foi assim, pós, mestrado, doutorado. Como é que é para ti conseguir separar essa parte do prático do jornalismo, né, do dia a dia de entrevistas, redação, e dessa parte mais da teoria das pós, das pesquisas? Como é que é para ti conseguir fazer essa diferença do dia a dia? Era muito puxado ou não? Ou era tranquilo? Porque a Júlia, Cristiana, ela não é ofensa, né? É uma CDF, digamos assim, né? Muito inteligente, é um elogio, né? É aquela menina estudiosa, nota 10 sempre na faculdade, né? Orgulho da Vero, da Fábio, da Jana. Ai, não, sim, é verdade. Eu sempre fui uma pessoa muito teórica, na verdade. Inclusive, nessa época da faculdade, tinha uma colega minha, a Pamela, que a Pamela é uma pessoa extremamente prática. A Pamela ia muito bem nas disciplinas práticas, tudo para ela era fácil. E eu já tinha um pouco mais de dificuldade na parte prática, mas eu era muito boa na teoria. Então, os colegas carinhosamente apelidaram eu e a Pamela de Pink Cérebro. Uhum. Então, o desenho animado da nossa época aí. E por isso que no IFE eu tô no lugar certo. Por causa que o IFE me permite esse trabalho com o jornalismo científico.
Então, eu consigo usar muito essa parte de teoria dentro da minha atividade de trabalho lá no IFE. Então, eu falo muito sobre pesquisas, eu falo muito sobre extensão, sobre ensino, sobre coisas mais teóricas mesmo. E, para mim, o desafio mais interessante, o desafio mais legal dessa parte do jornalismo científico é tu traduzir para as pessoas, vamos dizer assim, ó, eu fazer a minha avó entender o que eu pesquiso. E isso para as pesquisas desenvolvidas no IFE, que nós temos umas áreas assim bem complexas da parte de agricultura, que mexem com estrutura de solos, também a parte de mecânica, sobre novas tecnologias. Então, é complexo tu escutar os termos técnicos e tu traduzir esses termos para as pessoas comuns que não têm assim, um conhecimento acadêmico da coisa, né? E isso, para mim, é muito interessante, por causa que, tanto no Instituto Federal, como, enfim, em todas as universidades, se faz um trabalho muito, muito bom de pesquisa, que é muito proveitoso para a comunidade, mas muitas vezes a gente não consegue passar isso para a comunidade. O que estão fazendo? Estão lá estudando a rebimboca da parafuseta. Mas o que é isso? Para que isso vai servir na minha vida? E é isso que eu acho interessante de traduzir, digamos assim. Certo, olha só que legal isso, né? Júlia, deixa eu te perguntar, a gente estava conversando em off aqui e tu estava falando sobre a tua pesquisa no mestrado, que foi sobre o mercado do jornalismo aqui na nossa região, né? A atuação dos jornalistas aqui na nossa região. E a gente divagou sobre alguns temas aqui em off sobre essa questão da presença do profissional de jornalismo. Ontem eu compartilhei no meu Instagram um material que a FENAGE fez, que é a Federação Nacional dos Jornalistas, né, trazendo em voga essa discussão sobre a diferença que é um jornalista profissional de um influencer digital nos dias de hoje, né, que é um tema que eu acho que é muito importante a gente trazer, não querendo valorizar a nossa categoria, mas as pessoas muitas vezes não entendem, né, que o jornalista ele tem um conjunto de regras que ele segue, né? Ele tem uma coisa chamada um código de ética que ele segue, o bom jornalista segue, né? Passo a passo ali para desenvolver o seu trabalho, coisa que um influencer digital não tem como objetivo e tal, e ele quer ali vender, ganhar seguidor, ganhar curtida, ganhar sei lá o que, né? Queria que tu trouxesse um pouquinho esse teu olhar acadêmico, então, científico, né, sobre a atuação do jornalismo neste momento aqui na nossa região, assim, o que tu consegue enxergar, assim, disso, né? Como eu já dei uma pincelada antes, aqui na nossa região a gente tem muitos desafios para quem é do jornalismo. Como essa questão que você falou dos influencers, isso é um problema não, é uma questão mundial. Contemporânea, né? E afeta todo mundo em proporções maiores ou menores, mas ainda assim todo o mundo. Eu tenho estudado bastante agora pesquisas internacionais de alta relevância a respeito disso. E uma coisa que é muito importante que a gente está falhando em fazer, a gente enquanto sociedade, não digo enquanto jornalistas, nem pesquisadores, mas enquanto sociedade, a gente está falhando de fazer é diferenciar essas profissões. Jornalistas e influenciadores digitais não são a mesma profissão, não têm a mesma estrutura, não têm o mesmo código de ética, que é muito importante ressaltar. Então, às vezes, essa confusão nos espaços, porque hoje em dia tudo acontece na internet, tudo acontece no digital. Você tem ali o jornalista, você tem o influenciador, você tem o seu vizinho, você tem o seu amigo, você tem... O tio do Zap. O tio do Zap. Você tem todo mundo em um bolo só. Antigamente era muito fácil. Quem é o jornalista? É o cara que escreve o jornal. Você vai lá, você vai comprar o jornal, você vai ler o jornal, ali está o trabalho do jornalista. Hoje em dia, não. Hoje em dia está tudo misturado. Então, o que eu realmente prego nas minhas pesquisas e que eu acho que é uma coisa muito importante na sociedade atual é o letramento midiático, que é você conseguir entender a mídia, entender o que é jornalismo, entender o que é jornalismo de qualidade, saber diferenciar notícia falsa de notícia verdadeira, que é outro problema mundial, que a gente tem muitas notícias falsas circulando e existe uma grande dificuldade da população de entender que essa informação não é verdadeira. Então, saber verificar as fontes, saber verificar de onde veio, como é que foi escrito, que profissional que trouxe essa informação. Então, assim, qual às é vezes o interesse também... por trás? Exatamente, é esse ponto que eu ia chegar.
não é porque tá o cara de jaleco lá que ele de fato é médico. Não é porque disse, o doutor fulano de tal, que esse doutor fulano de tal, ele de fato é um bom profissional, ele é um profissional comprometido com a ética, com a verdade. Então, é muito importante a gente investigar. Hoje em dia a gente tem muito acesso à informação, mas isso acaba dificultando as coisas pra gente, porque a gente tem que investigar o que é informação de qualidade. A gente tem que saber verificar as nossas fontes. Isso é uma coisa que para o jornalista é natural. Caiu a informação ali, tu já vai ver, tá, de onde que veio, quem que fez, como é que é. Mas para as pessoas que não são dessa área, isso é uma coisa mais difícil. Caiu ali a informação em formato de informação, a pessoa vai acreditar, porque é o que está acostumada a ver. É o que foi, digamos, desenhado na memória dessa pessoa como uma informação de verdade. Mas nem sempre o formato condiz com a realidade. Então, isso é um desafio hoje em dia, especialmente para nós jornalistas. Aqui na região, o principal desafio que a gente tem aqui é econômico, que, pelo que eu verifiquei nas minhas pesquisas. Assim, é uma questão de estrutura que possa sobreviver nesse meio digital, por causa que hoje em dia o digital ele dá muito pouco ou quase nenhum lucro para as empresas de comunicação. Então, você não tem como sustentar um profissional se você não tem um retorno financeiro. Mas, ao mesmo tempo, você precisa trabalhar esse retorno de uma forma que ele não influencie no conteúdo da sua empresa jornalística. Então, isso é um desafio muito grande hoje em dia. Mas aqui na região a gente vê que isso está sendo feito de uma maneira muito profícua. Assim, existe a parte de propaganda, a parte de publicidade e existe a parte de jornalismo e elas são muito bem definidas. Então isso é uma coisa muito importante que eu acho que é mais fácil para os veículos de comunicação de cidades do interior fazerem do que para os veículos de grande abrangência, porque já tem uma pressão muito maior de empresas muito mais poderosas sobre esses veículos grandes. Certo. Júlia, e agora vamos lá. Tu fez teu mestrado e daí, que momento que tu resolve assim, esse limite aqui da minha região ou do meu estado tá pouco, eu quero ir pro mundo, assim, né? Conta a tua primeira experiência, assim, de viagem internacional, quando foi, tu foi para onde, o que tu foi fazer? Eu acho que, assim, na verdade, o que mais me abriu os olhos, assim, que eu achei mais interessante, que eu comecei a ter mais vontade de explorar para fora, foi a primeira vez que eu viajei de avião, que não foi necessariamente para fora do país, foi para Brasília, em 2015. E eu já estava trabalhando no IFE, foi o IFE que me proporcionou essa experiência. E eu pensei, nossa, isso aqui é muito interessante, eu preciso saber mais sobre isso, eu preciso descobrir mais. E eu sempre tinha uma vontade, assim, eu sempre gostei de inglês, gostei de aprender idiomas. Hoje em dia eu falo português, inglês, francês, espanhol e um pouco de italiano. Então, eu sempre tive vontade de aperfeiçoar, especialmente o inglês, por causa que é a língua que a gente mais usa no mundo. É uma língua que serve para praticamente qualquer lugar do mundo. Então, eu pensei, bom, eu vou fazer um intercâmbio. E daí, como é que surgiu, assim, o passo definitivo? Ó, agora eu vou. Quando eu estava no mestrado, tinha um evento internacional em Portugal, que minha orientadora disse, seria interessante que tu fosse apresentar a tua pesquisa em Portugal. Eu disse, tá bom, eu vou então. E daí, a partir disso, eu organizei toda a minha agenda, as minhas férias, tudo mais, para que eu conseguisse fazer um intercâmbio para aprender inglês em Londres durante o período antes desse congresso que ia ter em Portugal. E foi incrível, assim. É uma experiência que, para quem gosta de conhecer culturas diferentes, quem gosta de conhecer coisas novas, tu sair do país é uma experiência única, assim. A primeira vez que tu anda de metrô, tu sai lá do aeroporto, daí tu entra no metrô, daí tu anda, chega no centro da cidade, quando tu sai do túnel do metrô, que tu vê a rua, tu vê, que nem eu fui para Londres, né, via lá os ônibusinhos vermelhos que tu só via na TV, tu vê as pessoas andando do lado contrário da rua, tu vê os prédios como é que são, tu vê as pessoas como é que são. Isso é uma experiência que eu tenho até hoje, assim, fotografada na minha mente e que foi essencial para construir quem eu sou hoje em dia. Certo. E aí, a partir dessa primeira experiência, vamos vivenciar de novo, né? Aquela coisa ali, quero experimentar de novo. E daí, o que veio depois? Que quando a gente gosta de sair, de conhecer,
nunca é o suficiente. Então, nessa primeira experiência, eu fui para Londres, eu fui para Paris, eu fui para Munique, para Bélgica, para Suíça, então para Portugal. E conheci várias cidades nesses países e conheci coisas diferentes. Cada cidade tem a sua beleza, tem a sua característica. Então, na Europa, assim, a gente tem muitas cidades. Londres é uma cidade que é grande, que é tudo potente. Tu se sente pequeno no meio daqueles prédios. E daí você vai, por exemplo, para Bélgica. Para Bélgica, Bruxelas é uma das capitais da União Europeia, uma cidade muito grande, muito desenvolvida, mas ela tem um centro histórico muito interessante, que é uma cidadezinha toda de pedra, pequenininha. Aí você tem aqueles palácios de pedra, assim, um jardinzão na frente, e você vê uma realidade completamente diferente. Aqui você pensa, você vai na loja ali, tá a plaquinha na loja, desde 1940. Você pensa, meu Deus, como é velho isso aqui, né? Aí você vai lá para a Europa, você vê uma construção, vai olhar, construído no ano 1000. Gente... É história, né? É muita coisa, é muito denso. Paris é uma cidade que é muito densa em história também. Tem muitos museus, muita preservação histórica. Então, isso tu vê praticamente o princípio da civilização. E a gente brinca ainda. Em Londres tem o Museu Britânico, né? O British Museum. E isso é uma parte, digamos, um pouco sombria da história, por causa que Londres colonizou vários países, né? Então, Londres ali, a Inglaterra, dominava vários países e eles roubaram, digamos assim, muitos dos tesouros, muitas das obras de arte desses países, e eles colocaram no Museu Britânico. Então, a gente brinca hoje em dia que... Por que as pirâmides estão no Egito? Porque elas são muito grandes para carregar para o Museu Britânico. Então... Só que, ao mesmo tempo, para a gente que é turista, hoje em dia, nessa situação, é muito interessante, porque você tem todas as partes do mundo em um lugar. Então, você consegue ver... não, aqui, nesse país, foi assim. Isso aqui é a primeira... como é que é o nome? Não vou conseguir... Rosetta Stone, que é a primeira pedra que foi usada para traduzir de um idioma para o outro. Então, isso é muito interessante. Foi a partir dali que os historiadores conseguiram começar a dar sentido para os hieróglifos, para os desenhos que eles encontravam, para começar a traduzir como é que era a história antigamente para os dias atuais. E isso é muito... A cabeça explode, assim, quando tu entende a significância disso. E uma vez que tu viu isso, tu quer ver mais? Tu quer continuar aprendendo? Quer continuar conhecendo? Quer continuar vendo como é que é em outros lugares? E a mesma coisa, questão, por exemplo, belezas naturais. Você vai, por exemplo, para uma cidade do interior da França, você vai ter ali umas casinhas mais retinhas, com umas cores bem clarinhas, um riozinho passando no meio. Aí você vai, por exemplo, para o Canadá. Você já vai ter uma natureza muito mais exuberante, umas árvores gigantes, assim. Daí você vai ter canyons com pontes, e você vai olhar, pensar assim, você vê muito pequenininho lá. E é tudo muito diferente. Na Suíça, você vai ter montanhas gigantes com gelo, com neve para esquiar. Fazer coisas que aqui, pra gente, tu só consegue imaginar. Então, tu vê isso de perto, tu subir numa montanha, tu atravessar um canyon, tu ter essa experiência de estar nesses outros lugares, pra mim, é a coisa mais interessante que pode ter. Tá certo. Ó, Júlia, é um relato, né? É um relato bem legal, bem legal. Semana passada, desde que ela falava que viajar é uma experiência incrível e tu sempre vai querer fazer. E a Júlia é outra que veio fomentar e confirmar essa história também. Com a diferença é o que a Júlia fala, né? Uhum. E olha, eu vou dizer uma coisa assim, Júlia, não querendo, isso não é uma observação negativa, tá? É positiva. Tenho muitas amigas lá em Campos Borges, né? A Darlene, a Kerly, a Prof. Jacobo, né? A Carol. E como o povo gosta de conversar, né? Tipo assim, gosta de conversar. E daí quando reúne a conversa com o conteúdo, daí vai que
vai, Vai, vai né? que vai. Porque Só tu pra viu, a escutar. Júlia, ela liga primeiro ali, Foi. vai, A ali gente vai. precisa só Ela deu ficar- um tour ali pela Europa inteira ali, em 5 minutos, assim, tchum, tchum, tchum. E a gente aqui não quer nem interromper, porque tá tão bom o raciocínio, tá bom, tão bom de escutar, que a gente tem que deixar falar, porque não tem um momento de A fazer uma sensibilidade nota. jornalística é tudo, né? Exato, porque senão- ela tá falando e o que tu fala, o que tu se expressa, prende a gente, né? Faz a gente querer prestar realmente atenção. Júlia, eu queria agora fazer um reload, assim, voltar, né? Tipo, quando tu conta essas experiências, assim, pra tua família, assim, que ainda tá lá, né? Lá na Matrix, lá que a gente vive, né? Diariamente, assim, o que eles dizem pra ti, assim, né? Tipo, teus olhos brilharam aqui quando tu tava contando isso, né? Como é que é trocar essa experiência, assim, com tua família, teus pais, enfim, teus irmãos, não sei se tu tem. Não, eu sou filha única e os meus pais, eles costumavam não entender muito bem o que eu falava sobre viagem, sobre sair, sobre conhecer o mundo, porque os meus pais, eles viviam uma situação muito complexa, porque minha avó tinha Alzheimer e a minha mãe era a cuidadora dela, responsável por cuidar dela, né? Então O mundo era aquele ali. foram muitos anos que eles simplesmente não podiam sair de casa. Eles não tinha condição. No Campos Borges, interior de Campos Borges, nem que eles quisessem contratar alguém para ajudar, eles não conseguiriam, né? Então, é uma situação muito complexa. Então, veio o tempo, a minha avó acabou falecendo alguns anos atrás, e os meus pais descobriram que eles podiam sair de casa, que eles podiam passear, que eles podiam conhecer outras coisas, e desde então, quer se esconder deles, vai lá em casa. Por causa que eles descobriram a magia de sair, de viajar, de conversar com pessoas diferentes, de conhecer outras coisas, e agora eles estão no mesmo caminho que eu, assim, eles querem viajar, eles querem ir para outros lugares. Que legal, olha só. Uma vez eu já conversei contigo, tua mãe tinha uma... Padaria? Padaria, ainda tem? Minha mãe tem padaria. O teu dom de confeiteira vem da tua mãe, então? Na verdade veio da minha avó. Eu aprendi a fazer pão com 6 anos de idade com a minha avó. Então veio desde ali. E sim, a minha mãe hoje ela tem uma agroindústria, que eles moram no interior, né? Então eles construíram uma agroindústria da parte de panificados dela. Ela trabalha com pães, bolachas, salgados, essas coisas. Essas delícias. Essas delícias. Muito bem, Julia. E aí chega uma coisa, porque assim, ó, vamos por partes, né? Um jovem do interior, de uma cidade pequena, com dificuldade financeira, né? Sem digamos assim, um pai com grana para bancar, né? Chegar numa graduação, já é, né? Já sou o top de linha lá de casa, né? Chegar no mestrado, então, meu Deus, né? Cheguei aqui, cruzes, né? Sou completamente fora da curva, né? Doutorado na França, mulher, né? E aí? É o que eu sempre prego para todo mundo, educação. A gente tem que valorizar educação, porque é só por meio da educação que a gente consegue ter um futuro melhor, assim, quando a gente vem de uma família que não tem posses financeiras, assim. Então, eu sempre fui uma pessoa que gostou de estudar, então eu procurei todas as oportunidades e eu aproveitei, agarrei com as 2 mãos as oportunidades que eu consegui. Então, eu sempre fui bolsista, eu tive bolsa na faculdade, tive bolsa no mestrado, tive bolsa no doutorado, consegui a bolsa para ir para a França. Então, é muito de tu ir atrás também, assim, por causa que a minha avó sempre dizia, o que é pra gente vem em casa. Não vem, não. Vai vir se você for atrás, se você procurar, se você se dedicar, se esforçar e dar um jeito. Por causa que, assim, hoje é fácil de falar, de conseguir uma oportunidade, mas um tempo atrás isso era muito mais difícil, exigia muito mais esforço. Então, às vezes, eu vejo hoje os jovens, eles não têm muito interesse nas coisas, parece que estão meio desligados, desconectados, não querem procurar, querem que tudo venha de graça, tudo venha fácil, e a vida não é bem assim. Talvez a vida seja assim para quem é herdeiro, mas para quem vem de uma situação econômica mais restrita, se você quer alguma coisa, você vai ter que correr atrás.
Você vai ter que procurar as oportunidades. Existem oportunidades, mas exige esforço. Então, isso é uma questão que quem quer estudar fora, hoje em dia, tem muitas possibilidades. As universidades de fora oferecem bolsas que, assim, ó, vai viver excelentemente bem na cidade. Por exemplo, aqui, hoje em dia, nós temos as bolsas da CAPES. Quem quer fazer mestrado e doutorado, você tem a bolsa ali, eu acho que tá 2.000 e pouco, 3.000 reais por mês para quem faz mestrado e 3.000 e pouco para quem faz doutorado. Então, são bolsas que tu já consegue viver da tua pesquisa. E fora do país, essas condições são muito melhores. Na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, você tem bolsas que pagam muito mais. Então, se você gosta de estudar, tem Pago interesse... em dólar. Euro. Que vale muito mais do que dinheiro. Então, você consegue ter uma qualidade de vida muito boa para estudar. Basta querer, basta ir atrás. Por causa que não é fácil de tu conseguir. Não é só tu chegar lá e dizer, oi, eu quero estudar aqui. Tu vai ter que fazer a papelada, tu vai ter que fazer o teu projeto, tu vai ter que se encaixar nos critérios, tu vai ter que conversar com muitas pessoas, tu vai ter que trabalhar o gogó, vai ter que se vender, digamos assim. Mostrar que você tem interesse e que você vai conseguir dar conta. E aí, todas as portas se abrem. Certo. Júlia, eu preciso fazer também aquela coisa assim, né? O jornalista, ele não pode só ficar enchendo a bola, né? Ele tem que dar uma cutucada também, né? Tu é uma privilegiada, né? Tu sabe, né? Isso me chamou agora a atenção para fazer essa reflexão contigo, por conta de que quando a gente fala que todo mundo tem oportunidade, eu acho que é muito simplista, meu ponto de vista, né? Acho que algumas pessoas têm o privilégio de ter oportunidades, outras não, né? Quem é preto e mora na favela do Rio de Janeiro, cercado pelo narcotráfico, talvez não teria essa mesma facilidade de conseguir, né? Todas essas bolsas, todo esse... Mesmo que se dedicasse, estudasse né, tipo louco, 24 horas por dia, não conseguiria ter essa oportunidade, porque infelizmente o nosso país é muito desigual, né? E tu falou que tudo que tu fez, tu foi bolsista, né? Então, digamos assim, o governo, as instituições, elas de alguma forma contribuíram para a tua formação, né? E aí a minha pergunta para ti agora é o contrário, né? O que a Júlia está entregando para a sociedade de tudo isso que ela teve de privilégio? Exatamente, é o que eu comentei no começo da nossa reportagem. O que eu quero, que eu tenho vontade de trazer é justamente essa compreensão do jornalismo hoje em dia. Que a gente tem tantos desafios, que eu falei no início, que o jornalista hoje em dia ele já não tem tanta confiança por parte da sociedade, que é um processo mais difícil, trazer esse letramento midiático. Então, o que eu quero trazer com a minha pesquisa, com o meu estudo para a sociedade é isso, é essa compreensão melhor, essa capacidade de reflexão, a capacidade de crítica, a capacidade de entender como que o jornalismo funciona, quem são os bons profissionais, quem não são, quem não é um profissional que merece ser seguido, que merece atenção. Então, o que eu busco na minha pesquisa, o que eu faço valer esse investimento social é justamente o letramento midiático. É justamente criar uma sociedade mais crítica, uma sociedade que valoriza o jornalismo de qualidade. Não que pega qualquer notícia falsa ali que sai distribuindo e acha que é isso aí. Não, eu quero que as pessoas pensem. Eu sempre digo, eu quero que as pessoas tenham raciocínio lógico, pensamento crítico. Então, é isso que eu busco com a minha pesquisa. E você falou a respeito quem está, por exemplo, numa favela, não vai ter as mesmas condições. Não vai mesmo. Eu sou a pessoa mais contra a meritocracia que pode existir nesse mundo, porque meritocracia é uma falácia. Se tu bota uma pessoa com todas as condições favoráveis, ela vai ir muito mais longe do que uma pessoa que nasceu num lugar muito mais restrito, numa favela do Rio de Janeiro, por exemplo. Só que o que eu acredito também é no trabalho duro e no esforço.
Eu vou conseguir virar o Elon Musk? Eu vou conseguir ser bilionária? Provavelmente não. Mas eu vou conseguir ter uma vida melhor e digna. Se eu me esforçar, se eu trabalhar duro, se eu realmente me investir pro meu sonho, pra minha ideia. Tipo, não é uma questão de... eu vou ficar milionária e vai dar tudo certo na minha vida. Se eu me esforçar, vai ser tudo mil flores. Não, tu vai se esforçar hoje, amanhã e pra sempre. Mas tu vai ter uma condição de vida melhor do que onde tu tava no início. Se tu não fizer esforço nenhum, tu vai só repetir aquilo ali que tá ali. E vai ser sempre aquilo ali. Nunca vai mudar nada. Nem pra melhor, só pode piorar. Piorar sempre piora, por causa que pra baixo todo santo ajuda. Mas pra cima, se tu quer ir pra cima, vai exigir esforço, vai exigir trabalho. E tu vai ter uma condição de vida melhor do que tu tinha sem esforço. Mas não vai ser bilionário, por exemplo. Belo, legal, né? Não, Belo, fala bem. Continuando ainda no quesito, assim, acho que na educação, quando tu fez teu doutorado na França, gostaria que tu falasse para os nossos ouvintes a diferença cultural e educacional de um país europeu para o Brasil. O que tu viu de diferença nesses países? O que tu acha que vale a pena tem que ser trazido aqui pro Brasil? E o que tu acha que o Brasil é referência lá para a Europa? Vamos começar falando da parte boa do Brasil, que é a estrutura administrativa. O Brasil é um país burocrático, que tem muita papelada, que tem muita burocracia no geral. Mas, ao mesmo tempo, nós somos extremamente organizados. Nós temos pessoas definidas para fazer as tarefas, a gente consegue fazer o sistema andar. E isso é uma coisa... Lento, às vezes, em algum lugar ainda anda. Jardel, tu tem que ver na França. Meu Deus, por isso que eu tô surpreso agora. Tu falou isso aqui, a gente reclama que nada anda, tudo para na burocracia. Imagina num país de primeiro mundo, então, se lá é pior ainda. Pra te ter uma ideia, eu solicitei um documento em 2022, até hoje eles não me mandaram. E eu sei que eles não conseguiram achar o documento. Meu Deus do céu. Gente, é muito complexo, assim. O sistema educacional da França, ele é excelente, ele é maravilhoso. Ele tem verba para pesquisa, ele tem infraestrutura. As universidades, assim, olha, tem tudo que tu pode imaginar de primeira qualidade. Tu tem necessidade de fazer uma viagem para desenvolver alguma coisa da tua pesquisa, eles vão te financiar. Tu tem necessidade de contratar alguém para dar uma palestra, alguma coisa, tu vai ter verba. Tu quer organizar um evento, eles vão te dar dinheiro para te fazer o teu evento. É perfeito em questão de financiamento da educação superior. O que ainda falta na França é um pouco mais de valorização dos profissionais, perto do resto da Europa. Na verdade, a França está ali no meio, digamos assim. Nós temos países como a Bélgica, Holanda, Alemanha, a Áustria, que valorizam muito os profissionais do ensino superior, professores, doutores. Aí nós temos ali os países, digamos, mais ou menos, que a gente tem a França e a Espanha. E a gente tem os países que é uma situação um pouco mais complexa em questão de valorização, que é ali Portugal, Itália, Grécia. Mas esses países, eles vêm de uma faixa salarial mais baixa mesmo para todas as profissões. Então, não é que eles desvalorizem os profissionais, é o que é ali naquela região. Já a França, tu tem salários muito mais altos para as outras profissões e, às vezes, o pessoal da educação superior não é tão valorizado. Então, nesse sentido, é um pouco mais complicado. Mas no restante, é muito fácil de trabalhar, digamos assim. Porque aqui no Brasil, a gente aprende a dar nó em pingo d'água, assim. A gente se vira com o que a gente tem e zero orçamento e a gente faz chover. Então, inclusive, essa é uma característica muito valorizada lá fora, porque a gente consegue fazer muito com pouco. Isso é uma característica de praticamente todos os pesquisadores brasileiros. E, sim. Não, eu só trazendo isso, né, que tem muito a ver com o que tu falou antes, né, Júlia, dessa questão de que se as pirâmides do Egito estão lá é porque, né, os ingleses não conseguiram carregar, né. Tudo isso que a gente costuma valorizar do exterior, dos países de primeiro mundo, da Europa, né, dos Estados Unidos, é fruto de um imperialismo histórico, né, que eles usurparam tudo que eles podiam roubar da gente, né, todos eles roubaram da gente tudo que podiam roubar, e aí é claro que eles estão bem, né, e a gente dá nó em pingo d'água por causa disso, né,
roubaram nossas terras, roubaram nossa riqueza, escravizaram o povo, né? Trouxeram, depois deixaram esse povo aqui sem oportunidade, fizeram tudo o que fizeram. E se o Brasil hoje ainda é um país que é a quinta, sexta maior economia do mundo, é muito por conta do povo brasileiro, que nunca se abateu para isso, né? Como diz lá, né, o Darcy Ribeiro trata muito disso, né? A gente é uma mistura entre coisas que ninguém no mundo tem, né? Então o que a gente é como essência, nem que esses europeus queiram, eles nunca vão ser. E eu não estou falando do europeu que veio aqui ferradão também, porque às vezes a gente vê, por exemplo, agora a gente vai comemorar 200 anos da imigração alemã, a gente vê assim, né, muitas vezes a ideia do romantismo, né, do que foi a imigração alemã, romantismo caramba. Os caras eram os mais pobres lá, foram expurgados do país lá, vieram para cá e tiveram que abrir picada aqui para sobreviver, porque mentiram para eles que ia ter uma riqueza, água de leite e mel e tal e coisa e tal. Cuca nas árvores, os italianos. Exatamente, né? E tiveram que vir para cá e entrar no modus operandi Brasil. Te vira, negão, te vira, porque aqui é assim que funciona. Graças ao esforço, ao trabalho desse povo, hoje a gente tem, né, o que a gente tem aqui em Ibirubá. Nossa essência de Ibirubá é por conta da nossa imigração, sim, né, a cultura. Eu digo que da esquina São Carlos para lá é outro mundo. Eu sou natural de Cruz Alta, né? Lá é outra vida, é outro mundo, é outra história, é outra coisa, é bem difícil, bem mais difícil que aqui. Aqui as pessoas te estendem a mão, te dão um abraço, né? Nem que seja, não estou falando de questões materiais, estou falando de questões humanas mesmo, né? E é muito característica aqui de Ibirubá e muito característica da essência que é os povos, porque quem chegou aqui é neto de quem imigrou para cá, né? Bisneto de quem imigrou da Alemanha para cá, né? Então já aprendeu o jeitinho brasileiro, né? A gente precisa finalizando aqui, Júlia. Eu queria ainda que tu trouxesse um panorama geral. Tu falou dessa questão da presença, assim, e aí eu queria te ouvir, assim, o que tu acha que dá para fazer? A gente está aí num processo de novo de discussão sobre o retorno da exigência do diploma de jornalismo para o exercício da profissão, né? Que foi aí uma facada que o jornalismo levou aí, dos interesses aí, né, daqueles que não querem valorizar a profissão de jornalismo, e agora está em discussão de novo a possibilidade de voltar essa exigência, o que tomara que aconteça, né? Mas aí eu queria que tu traçasse como pesquisadora um panorama para o futuro, assim. Tu acha que ainda vale a pena apostar no jornalismo para essas novas gerações aí que estão chegando, ou eles têm que ser influenciador mesmo? Eu não sei se eu sei dizer que vale a pena ou não vale a pena. O que eu sei dizer é que é necessário investir no jornalismo. É algo fundamental se a gente quiser evoluir enquanto sociedade. E eu digo investir no jornalismo não é somente no diploma, mas também nos meios de comunicação. E isso vem de uma infraestrutura que a gente precisa adaptar para as novas realidades e que a gente precisa trabalhar muito ainda. E os únicos profissionais capacitados para fazer isso são os jornalistas. A gente precisa de pessoas com essa formação para conseguir trazer informação de qualidade, trazer informação nos padrões que vão agregar para a comunidade. Por causa que a gente tem muito conteúdo, a gente tem muita opção na internet, mas se tu for separar o que agrega, o que vai fazer uma sociedade mais pensante, uma sociedade mais crítica, uma sociedade que vai conseguir evoluir com o tempo, precisa de informação de qualidade, e isso é trabalho de jornalista, é trabalho de quem tem ética profissional, trabalho de quem tem uma formação adequada de base para conseguir navegar nesse mundo que é tão multifacetado, digamos, nem tudo é o que parece. Então, a gente precisa muito de jornalistas capacitados hoje em dia. A gente precisa muito de profissionais que saibam o que estão fazendo. Por causa que ser influenciador, qualquer um que for simpático e que, sei lá, olha aqui o chocolate que eu estou comendo hoje de manhã, qualquer um consegue fazer. Agora, apurar informação, trazer fontes confiáveis, trazer conteúdo que vai agregar para o teu dia a dia, que vai agregar para ter uma vida melhor, para ter uma sociedade melhor, isso você precisa de pessoas qualificadas para fazer, e é trabalho do jornalista.
Júlia, que legal. Não, tu estava falando aqui, eu estava lendo uma mensagem aqui de uma leitora do jornal aqui, né? Como é bom ouvir essa expressão aqui. Bom dia, Jardel. Tudo bem, Jardel? Porque eu fico aqui com o celular da redação aqui, né? E o Jardel que fica com ele lá no computador. Bom dia, Jardel. Tudo bem? A avó aprovou o jornal. Jornal, né? Então. Né? E tem toda uma negociação para cima ali, como foi, né? Uma conversa como Não, foi. É uma notícia muito boa, ainda mais a gente que ama o impresso, né? Eu amo diagramar jornal, amo o impresso, produzir ele. Então, quando a gente faz uma negociação e vê essa mensagem, é sinal que realmente é porque aquela no final das sensação contas, assim, o que a gente né, conversa assim aqui bastante na redação, Julie, eu acho que tu tem muito para contribuir nesse processo aí que a gente está vivenciando. A gente, no jornalismo, tem que dar nó em pingo d'água, né? Aqui a gente tem um processo colaborativo aqui de tudo. Aqui todo mundo faz tudo. Aqui. Daqui a pouco chega o jornal, a gente bota aqui, bota nas costas, vai entregar, já vai deixar nas bancas. Por conta de que a gente precisa fazer isso para manter, né? E aí a gente sai de um jornal que tinha só capa e contracapa colorida para um jornal full color hoje, né? Quando todo mundo diz que os jornais estão acabando, né? Para um jornal full color, para um jornal que tinha 16 páginas e hoje tem 32, que circulava em 4 municípios e hoje circula em 10, né? Então tudo isso que tu traz, a gente está vivenciando isso, fortalecendo. Claro que não é sozinho que a gente está fazendo isso, né? A gente criou um Nikon em parceria com o Correio do Mate lá de Espumoso, né? Então hoje a gente circula em Campos Borges, inclusive, né? Até se tua mãe quiser fazer assinatura, conversa com os guris lá em Espumoso. E a gente fica muito feliz, assim, porque mesmo com a tecnologia, porque como eu digo aqui sempre, né? O que está na timeline das plataformas multinacionais, a gente não tem segurança de que amanhã essa informação vai estar do mesmo jeito ali. Agora, o que está impresso num jornal, pode ir lá no arquivo, na biblioteca. Tudo que foi dito há 50 anos atrás no jornal Alto Jacuí ainda está lá para comprovar, né? Tudo que a gente escrever hoje numa página de jornal vai estar daqui 50, 100 anos, 200 anos para os historiadores do futuro pesquisarem como era a nossa vida hoje, né? Então valorizem sim o jornalismo, né? Valorizem sim o profissional jornalista, porque esse jornal só é o que é porque aqui tem 2 jornalistas. Não tem 2, né? Como é que se diz, né? Não tem 2 influencers, né? Aqui tem 2 jornalistas, né? Então a gente conversa sobre a pauta, a gente apura, a gente faz, o Jardel faz um trabalho sensacional na diagramação e na organização do jornal, eu na edição, o Andrei na parte da revisão, né? Para que a gente entregue o jornal de qualidade para as pessoas. E é isso, o jornalista ele é um profissional essencial, assim como qualquer outra profissão. Quando tem uma pessoa que se dedica a estudar aquilo, a aprofundar sobre aquilo, ela sempre vai entregar uma coisa melhor, né? Não estou dizendo que o autodidata não é bom. Eu conheço muitos jornalistas autodidatas que são fenomenais, mas eles são fora da curva. Eles não são a normalidade. São a exceção. São exceção, né? Eles são fora da curva. Toda profissão tem um autodidata lá que é maravilhoso, que faz e acontece, né? Mas a formação acadêmica, a universidade, a possibilidade de você ter o senso crítico, né? De você conseguir fazer a correlação das coisas é fundamental e o jornalismo precisa disso. Júlia, te agradecer imensamente, tá? De tu disponibilizar o teu tempo para a gente falar para além do Instituto Federal, né? Talvez a tua expectativa também fosse, eu vou falar um pouco sobre o Instituto tal, né? E aí o Jardel já tinha passado a pauta para mim, que a ideia era ampliar mais, até porque vai para o jornal depois, né? Então a gente traz toda essa questão. A gente fica muito feliz de ter uma profissional como você, assim, tão qualificada no nosso Instituto Federal. Nós acreditamos muito no IFE, nós achamos que o IFE é fundamental aqui para o desenvolvimento da nossa região, pelo papel. A gente acha que ainda tem algumas coisas que precisam ser limpadas aí nesse meio campo, né, por conta dessa idiotice, dessa briga ideológica aí que toma conta do país, né, mas a gente precisa encarar o IFE como uma instituição de ciência, de pesquisa e de formação, né, qualificação, que é o que ele é, né, e não como um espaço ideológico, um espaço de... E não é só o IFE, né, as universidades como um todo, públicas, são vistas por muitos grupos aí como se fosse um lugar onde não se faz coisa boa, né, muito pelo contrário. E aí ter essa possibilidade de aproximação com as pessoas do Instituto Federal, dando o microfone aqui para elas também
mostrarem que elas são pessoas como a gente, né, que vivem as mesmas lutas que a gente, as mesmas dificuldades com a gente, é sempre bom, né, Jardel? A gente poder ser uma plataforma, até porque nós somos uma rádio comunitária, né, uma rádio da comunidade, né? Então, Júlia, aqui vai estar sempre aberto para te conversar sobre o que quiser. Vamos ter que fazer uma outra entrevista só para falar de doce, né? Doce, exatamente. E confeiteira aí e tal. Mas eu vou conversar com o André para nós ir lá para Selva, né? Tá morando? Fazer um videozinho lá, fazer uma receitinha de um bolo aí. Olha aí, né? Um bolo do Colônia Motorista. Exato, aí, ó, viu? Isso é a minha paixão secundária, digamos assim, que é quando eu canso de pensar, assim, que eu tô ali naquele trabalho intelectual, pensando, vou fazer um bolo. E daí eu vou lá para minhas panelinhas, vou lá mexer meu brigadeiro e ali o mundo acaba. Tipo, fico só eu e minha panelinha. Então isso é muito bom para descansar, para relaxar. E depois, quando fica bonito, eu fico muito feliz. Às vezes eu tenho que jogar tudo no lixo, daí eu fico um pouco braba, mas faz parte da vida, a gente não ganha todas. É isso aí. E depois saboreia, claro, né? Essa é a ideia. É o que faremos depois, né? Daqui a pouquinho, né? Júlia, muito obrigado mesmo, tá? A palavra final é tua. Então, muito obrigado, Cristiano e Jardel, por essa oportunidade de estar aqui hoje falando um pouco, então, sobre jornalismo, sobre essas visões de mundo, que eu acho que a gente tem que ter um espaço de debate, assim, um espaço mais reflexivo na comunicação. Eu acho que isso é muito importante para nós, é muito importante para a gente, enquanto cidadãos, pensar um pouco sobre jornalismo, né, nessa perspectiva, assim, mais... como que o jornalismo pode contribuir para a sociedade. Eu acho que isso é bem interessante. Então, agradeço muito e deixo o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Ibirubá, de portas abertas para todo mundo, para vocês aqui da rádio e para qualquer cidadão aqui do município de Ibirubá e da região que quiser vir conhecer o nosso trabalho, que quiser vir conhecer como é que funciona um Instituto Federal, o que tem dentro de um Instituto Federal, por causa que notícia falsa a gente tem de monte, né? Agora, pessoas dispostas a conhecer a realidade, aí a gente não tem tantas, né? Então, deixa as portas abertas, quem quiser vai conhecer o IFE, vai conhecer os nossos projetos de ensino, pesquisa e extensão, que são muitos. Inclusive, agora, alguns dias a gente voltou de Lajeado, que fomos entregar as camas do projeto Cama Solidária. Depois eu vou passar para vocês a foto que nós recebemos do pessoal de lá, com 2 criancinhas já dormindo quentinhas na sua cama nova. Então, são ações como essa que colocam o IFE na comunidade, que mostram que o nosso trabalho ele vale a pena, ele é um trabalho muito digno e que, com certeza, contribui para o crescimento da sociedade. Tá certo, Júlia. Muito obrigado. Vamos encerrando aqui a nossa transmissão ao vivo no nosso Facebook aqui e vamos encerrar.